Fala pessoal, tudo jóia? Eu tô aqui com a questão 57 e ela pede para resolver esse sistema de inequações. Essa questão é uma questão mais longa, tá? Precisa ter mais cuidado com ela para não errar nenhum passo a passo. E vamos começar ela, tá? Pessoal, quando eu tenho um produto e eu quero que esse produto seja menor que zero, eu preciso analisar aqui, ó, cada um dos termos, tá? O que faz o x quando o x é positivo e negativo, quando esse aqui é positivo e negativo, quando isso aqui é positivo e negativo, e depois fazer o sinal, tá? De cada uma dessas funções. Então é isso que eu vou fazer. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos chamar aqui, ó, de inequação 1. Aqui de inequação 2. Vamos estudar agora a 1, tá? Vamos fazer o estudo de 1. Primeira função que eu tenho é essa aqui, ó, função x. Então vamos analisar a função x. Função x, né, f de x igual a x, pessoal, essa é uma função do primeiro grau, que é a raiz dela. O que faz f de x ser zero? Quando x é zero. Quando aqui é zero, f de x é zero também, tá? É uma função constante. Ela é crescente porque meu a é maior que zero, aqui é zero. Ela é negativa nessa parte de baixo, positiva nessa parte de cima, tá? Então, esse é o estudo da primeira função. Segunda função, vou chamar ela de g de x. Função g de x é essa aqui, ó, gente. 2x menos 1. Função 2x menos 1, qual que é a raiz dela, né? Para eu achar a raiz, gente, basta chamar 2x menos 1 igual a 0. Igual eu faço na equação do segundo grau, né? 2x igual a 1, passo 2 dividindo, x igual a meio. Tá? Então a raiz dela é x igual a meio. Né? Que é isso que você faria aqui, ó. Chama x igual a 0, já resolveria, né? Por isso que eu não fiz na segunda. Então vou traçar aqui minha reta. Se eu analisar o a, meu a aqui é 2, então é uma função crescente. Minha raiz que eu achei é meio. Antes do meio ela é negativa, depois do meio ela é positiva, tá? E minha terceira análise que eu vou fazer é na menos x mais 6, tá? Então, chama ela de h de x. H de x é igual a menos x mais 6. Para achar a raiz, basta igualar a zero. Então, tem que x vai ser igual a 6. Vamos traçar aqui minha reta. Eu percebo, ó, gente, que meu a é negativo. Então, essa função ela é decrescente. A raiz é 6. Antes de 6 está para cima é positivo. E depois é negativo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma análise das três retas e ver a multiplicação delas, o produto delas, fazendo ela ser menor ou igual a zero. Se tem o igual, todas as bolinhas vão ser fechadas, tá? Então, primeira coisa, né? Vamos fazer o estudo do sinal. Vamos fazer aqui o intervalo para f de x. Vamos fazer aqui o intervalo para g de x. Vamos fazer aqui o intervalo para h de x. E por último, a multiplicação de f vezes g vezes h de x, tá? As raízes que eu achei foram meio, 0 e 6. Então 0 é o menor, depois meio, depois 6. Tá? Percebam que a bolinha é fechada porque aqui em cima ele quer que seja algo menor ou igual a 0. Então vamos lá. Vamos fazer um tracejado aqui. Na minha f de x, minha f de x, que é essa aqui, antes de 0 ela é negativa e depois de 0 ela é positiva. Então antes de 0 ela é negativa, depois de 0 ela é positiva. Na minha g de x, antes de meio ela é negativa e depois ela é positiva. Então, antes de meio ela é negativa, depois de meio ela é positiva. E minha h de x, que foi essa última, antes de 6 ela era positiva, depois de 6 ela é negativa. Vamos fazer as multiplicações dos sinais. Multiplicação do sinal aqui daria menos vezes menos, mais vezes mais, dá mais vezes menos, menos vezes mais, menos,
mais vezes mais vezes mais dá mais, e mais vezes menos dá menos. Pessoal, como essa multiplicação eu quero que ela seja menor ou igual a zero, que a parte que ela é menor ou igual a zero, bolinha fechada, é essa região aqui que ela é menor que zero, a região entre 0 e meio, e a região maior que 6, tá? Então, se eu fosse escrever a solução dela aqui, ó, a solução seria entre 0 e meio e maior que 6, tá? Essa questão é grandinha, tá, gente? Se o vídeo travar aí, foi porque a memória aqui esgotou e eu gravo a parte 2, mas fica tranquilo. Vamos fazer agora, gente, o estudo da inequação 2. O estudo de 2, eu tenho essa multiplicação e eu quero que essa multiplicação seja maior que zero. Então, vamos anotar a primeira. A primeira é, vou chamar de f de x. F de x igual a 4x mais 1. Se eu quero achar a minha raiz, basta isolar 4x mais 1 igual a 0. 4x é igual a menos 1. X é igual a menos 1 quarto. Vou fazer aqui a reta. Eu percebo aqui que meu A é maior que zero, então essa reta é crescente, passando pela raiz menos 1 quarto, aqui sendo negativo e aqui sendo positivo. Você está pensando, por que agora é reta e antes era parábola? Pessoal, na verdade eu estou estudando aqui função do primeiro grau, tem que ser reta, tá? Parábola era quando a função do segundo grau. Pessoal, minha segunda função, que eu vou chamar de g de x, é essa aqui, ó. É menos 2x mais 5, tá bom? Então vai ficar aqui, ó, g de x igual a menos 2x mais 5, igual a 0 para achar as raízes. Eu tenho que 2x é igual a 5, x é igual a 5 sobre 2. Vamos fazer a reta dela. Eu percebo aqui, ó, que meu A ele é negativo, então minha reta ela é decrescente, cortando no 5 sobre 2. Antes do 5 sobre 2 ela é positiva, depois ela é negativa. Vamos fazer agora os estudos do sinal da função, já que eu quero que essa multiplicação dê maior que zero. Então vamos lá. Aqui vai ser intervalo de f de x. Aqui vai ser intervalo de g de x. E aqui vai ser a multiplicação de f de x vezes g de x, tá? As raízes que eu achei foi menos 1 quarto e 5 sobre 2. Galera, como agora eu quero só algo maior que zero, as bolinhas aqui vão ser abertas, tá? Então, para a função f de x, antes de menos 1 quarto, ela é negativa. Vamos fazer aqui o tracejado. E depois ela é positiva. Para a função g de x, antes de 5 sobre 2, ela é positiva. E depois ela é negativa. Essa multiplicação, menos vezes mais dá menos. Mais vezes mais dá mais, aqui dá menos. Como eu quero algo que seja maior que zero, o intervalo que é maior que zero é bolinha aberta aqui. Bolinha aberta aqui. E o que é positivo é justamente esse intervalo. Pessoal, agora o que eu vou fazer, já que eu tenho esse estudo, né? Minha raiz aqui está entre menos 1 quarto e 5, 2. Agora eu vou juntar essas duas retas e ver o que é comum a elas. Então eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó. Né? Então olha só, comparando. E 2. O que eu tenho comparando 1 e 2? A minha reta 1, ela é aqui, ó, ela vai 0 fechado, 1 sobre 2 fechado, e depois ela vai para 6, né? Ela pega esse intervalo aqui e daqui para frente. Essa é a minha 1. E minha 2? Minha 2, que é a que a gente acabou de falar, ela é bolinha aberta para menos 1 quarto e vai até 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 5,5, tá, é 2,5, tá entre 1 sobre 2 e 6, tá? E a solução é justamente esse intervalo. Pessoal, então